Abra sua Bíblia comigo, Cantares está aberto aí? Cantares de Salomão, foi escrito por Salomão. Alguns estudiosos acreditam que foi escrito para Salomão, mas isso eu já tirei do meu coração, foi escrito por ele mesmo. Em 1 de Reis, no capítulo 4, você vai descobrir que Salomão não escreveu só esse cântico aqui, e nem só os provérbios que tem escrito. A Bíblia diz que Salomão escreveu 1005 cânticos. 1005. Esse, pelo título dele, que está aqui traduzido, Cântico dos Cânticos de Salomão, mas na sua versão original, não vou dar conta de falar, amanhã eu trago escrito, mas é amanhã eu vou tentar escrever para você, para mim poder pronunciar, mas que traduzido aqui como Cântico dos Cânticos de Salomão, na versão original deveria ser o melhor de todos os cânticos, ou seja, os 1005 que ele escreveu, esse aqui, o melhor. Amém? E ele escreveu 3.000 provérbios, não só os que você conhece na Bíblia, foram 3.000 seus provérbios. Então Salomão escreveu muito, foi um homem de muita sabedoria. E Salomão escreveu um romance que os judeus chegaram à conclusão de que não fala apenas do relacionamento do homem e da mulher, ainda que existe uma mensagem fantástica para o casamento aqui dentro, e muitas pessoas tiraram desse texto, ou desse cântico, mensagens para casamento, mas a mensagem mais profunda é a mensagem espiritual. Então os judeus acreditam que fala do relacionamento que Deus, Jeová, gostaria de ter com a sua esposa Israel. Então você sabe que nós somos chamados de noiva de Cristo, amém? Amém. Quem aqui é a noiva de Cristo? Amém. Eu vou dizer, eu brinco, eu comecei esse seminário Paixão por Jesus há quase 15 anos atrás no Rio Grande do Sul. Querido, falar de paixão, 15 anos atrás no Rio Grande do Sul, especificamente na cidade de Juí. Então eu comecei a fazer um exercício, só os homens, fique de pé por favor, só os homens. Vamos quebrar um tabu, igreja bonita de homens. Então só os homens com a sua voz bem grossa, entoante, grave, diga comigo, eu sou a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Amém, pode se assentar, vocês estão de parabéns. Porque lá no Rio Grande do Sul, você fala, eu sou a noiva de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Querido, noiva não é uma condição natural de sexo masculino ou feminino, como a nossa mente capta e a nossa cultura capta. A condição noiva é uma condição espiritual. Então, não tem sexo. A noiva de Cristo, ela é espiritual, é uma condição dada pelo Senhor para nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, de sermos a noiva, e nós esperamos pelo noivo. Amém. Você vê até na cerimônia de casamento de hoje é mudado, e eu já fiz alguma cerimônia, 2 pelo menos, onde aconteceu o seguinte: dentro da cultura judaica, quem fica esperando no altar é a noiva, e não o noivo. Na cultura judaica, é o noivo que vem, pede a mão da noiva para o pai, acerta o dote e diz para ela, agora você fica me esperando, que eu vou ganhar a vida para nós, eu vou juntar o dinheiro para pagar o dote, eu vou comprar uma casa para a gente, eu vou arrumar, eu vou ajeitar com a minha família a maneira de manter. Então é a noiva que fica esperando. É por isso que nós estamos na expectativa de que o noivo vai voltar. Ele disse assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Então Jesus veio, nos conquistou e disse, espera aí, que eu estou indo lá para o pai, eu vou arrumar uma moradinha para cada um, que ficar firme me esperando. Amém. E quando ele voltar, então ele leva a noiva. E é assim que nós temos a visão. Israel, me casei contigo, Israel. Eu quero ser o seu esposo, Israel. Então o relacionamento que Deus quer ter conosco é de esposo
e de esposa. Então vai muito mais além de uma simples glória a Deus, de um simples aleluia, de vir na igreja, ficar animadinho, dar uns pulinhos, cantar uma coisa. Não, é uma relação. Você caminha e você sente a presença de Jesus. Quando nós começarmos a caminhar e sentir Cristo, e a coisa mais maravilhosa vai ser viver Cristo depois do culto. Viver Cristo no momento que alguém te humilhou. Entendeu? Ele te colocou lá para baixo, veio situações. No momento que a mulher virou goteira na sua cabeça. Entendeu? E você está... Não, você... Eu sinto Cristo. E se você sente Cristo, é porque Cristo está dentro de você. Amém. Então as outras pessoas vão sentir Cristo também. Amém. Então vamos ver uma coisa que o Senhor Jesus fez aqui. O melhor de todos os cânticos tem uma história secular. Salomão, se eu for falar para você de Salomão, eu vou gastar horas falando de como era Salomão. Mas você pensa em Salomão, o cara mais sábio, mais bonito e mais rico da época, e mais organizado da época, está indo em uma de suas vinhas, e as pessoas estão trabalhando lá, e a protagonista desse romance, a Sulamita, era uma escrava de Salomão. A palavra Sulamita provavelmente seja o feminino de Salomão, ou falava da região de onde ela era, região de Sumé. Então, na realidade, não estamos falando apenas do nome de uma pessoa, porque não está dirigido especificamente a uma pessoa. Salomão pensou até nisso. Não está dirigido especificamente em uma pessoa. É por isso que diz Sulamita, de uma região. Uma escrava de um povo escravizado, de um povo sem destino, de um povo sem chance, sem condição nenhuma. Apareceu um rei na vida desse povo. Então não é uma pessoa, é uma condição espiritual, é a noiva. Amém? Então Sulamita, a Sulamita está lá trabalhando. Salomão vem passando e vem olhando as suas vinhas. Ele está na sua lítera. A lítera é aquele trono que os escravos carregavam aqui nos ombros. Você já viu aquilo? Então aquilo como fosse a lítera de Salomão. Salomão está ali dentro, tá os seus possíveis 12 homens, né? Seriam 3 à frente, 6 à frente e 6 atrás. 3, 3, 3, 3, possivelmente. E em volta de Salomão, 60 valentes. 60 valentes. Quando nós falamos de valentes, nós estamos falando de homens destros e extremamente poderosos na batalha. Por exemplo, se eu fosse falar dos valentes de Davi, eu falaria de um valente que sozinho, em uma batalha, matou 800 pessoas com a sua lança. 800. Um outro matou 300 com a sua espada. Um outro lutou um dia, uma noite, e lutou tanto que a espada ficou pegada na sua mão. Então isso nós estamos falando de valentes, homens destros em batalha. Então Salomão andava cercado de 60 homens assim. Ou seja, para você chegar até Salomão, você teria que vencer homens que em uma batalha poderiam vencer até 800. Então esses eram os que guardavam Davi, e esses foram os que guardavam a Salomão. Muito bem, não era muito fácil chegar perto de Salomão não, né? Não era bem assim. Naquele tempo não tinha como ter atirador de elite. Então para chegar a Salomão tinha que vencer os seus valentes, e os seus valentes nunca foram vencidos, nunca. Então está ali andando, e de repente existia uma regra para os escravos: não pode olhar quando o rei passar. Ou seja, quando o rei estiver passando, todo mundo de cabeça baixa, ninguém olhe para o rei. Não pode observar, não pode ver a sua face, só o rei pode olhar. Então quando vem lá, alguém anunciou com a trombeta: vem o rei Salomão. Então todos os escravos pararam de trabalhar, deixam as suas ferramentas, abaixam as suas cabeças em submissão,
E o rei vai passando e o rei vai vistoriando como está tudo. Então, de repente, Salomão olha e vê uma sulamita. Mas existe algo interessante, porque um pouquinho mais à frente, nós vamos ver depois, Salomão diz assim: você roubou meu coração com apenas um dos teus olhares. Ou seja, aquela sulamita se atreveu a olhar para dentro da lítera, e quando ela olhou dentro da lítera, ela encontrou os olhos de Salomão olhando para ela. Os estudiosos ficaram extasiados, porque eles não entendem como Salomão se apaixonou por uma mulher, uma campesina. Vou tentar descrever a campesina, é muito importante eu te dar essa introdução. Como que se vestiu uma campesina, uma boia fria, uma trabalhadora rural? Vamos lá ver, ou um boia fria. Ele se vestia com a melhor roupa de grife? Não. O pior dos piores, roupas rasgadas. Os boia-frias não trocam a roupa durante toda a semana, ou seja, não tem um cheiro muito agradável. E eles estão com o seu pior. E Salomão se apaixonou por essa mulher vestindo o seu pior. Ele possivelmente já tinha 300 esposas. Agora você imagina as suas esposas, a beleza das suas esposas e a paixão que ele tem por uma sulamita escrava, que nunca tomou um banho direito como as mulheres, que nunca teve a pele cuidada, que nunca cuidou de si, a sua autoestima terrivelmente baixa. Mas Salomão olhou e se apaixonou. Muito bem. Ele chama um valente. Está vendo aquela sulamita? Vai lá e traz ela aqui. Quando o valente foi, a sulamita percebeu que ele queria falar com ela, ela fugiu para a casa dos seus pais. Querido, se coloca no lugar da sulamita. Não pode olhar para o rei, mas você olhou para o rei. Naquele tempo tinha a situação do cetro. Se o rei estendeu o cetro, tu é bem-vindo. Se ele escondeu o cetro, meu Deus. Então o rei mandou chamar você. Você pensaria que o rei estava apaixonado por você? Sendo Salomão, não. Você fugiria. E quando ela fugiu, aquele mensageiro voltou e disse: que fazemos agora? Matamos toda a sua família? Porque afinal de contas era escravo. Salomão disse: não faça nada. Vamos continuar a vistoria. Vistoriaram tudo. Salomão foi até o palácio. Disfarçou de pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas, ele descobriu onde morava a sulamita. E ele começou a visitar ela e começou a conversar com ela. O capítulo 1 eu chamo o capítulo da conquista, porque os estudiosos dizem que no capítulo 1 ela ainda não sabia que ele era Salomão. Sabia que ele era diferente, mas não sabia que ele era Salomão. Querido, eu conheço uma história parecida com essa. Bem parecida. A Bíblia diz que Jesus, sendo Rei de Reis, Senhor de Senhores, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele abriu mão, ele se despojou. E a palavra para ele, que cabe dentro do que aconteceu, diz que ele se disfarçou de homem. E como homem, ele veio me conquistar e te conquistar. Então, enquanto você está preso em pensar que a questão de poder não tem nada a ver com poder, tem a ver com conquista. O Senhor não te trouxe a Ele com um braço forte. O que te atraiu a Deus foi a expressão de alguém que amou você ao ponto de morrer naquela cruz. Deus nunca obrigou ninguém a vir até Ele. O Senhor Jesus poderia, querido, chamar você, obrigar você. Ele poderia dizer: a partir de hoje você vai me servir, você vai fazer tudo certinho, mas não é questão de poder, é questão de amor, é questão de paixão.
É por isso que quando eu vou passar tempo com Deus, eu não vou passar tempo com um Deus que tem um chicote na mão querendo me condenar. Eu vou passar tempo com Deus que é apaixonado por mim, que me ama, que me aceita como eu sou, que me achou, que me viu no meio de muitos, que viu todo o meu pecado, que viu toda a minha sujeira, que viu todo o meu odor e me amou daquele jeito. Não tem explicação, ele simplesmente se apaixonou por mim. Eu vou trazer algo mais parecido. Quando Adão pecou, quando Adão se sujou e o Senhor Jesus veio, ele fez igualzinho a sulamita, ele fugiu. O Senhor não tinha uma condenação para Adão, querido. Se Adão tivesse ficado, talvez, tivesse dito, pequei contra o Senhor. Me perdoa, eu pequei, eu reconheço, mas ele fugiu, ele preferiu se esconder e viver longe. Sabe qual que é o problema da humanidade? Eles preferem viver longe de Deus. Eles preferem fugir de Deus. Sabe qual que é o meu e o seu problema? Quando nós temos problema, nós preferimos fugir de Deus. Nós dizemos que temos vergonha de Deus. Esses dias, querido, eu estava orando no monte. Eu estava olhando para o céu e estava dizendo, Deus, eu tenho vergonha de falar com o Senhor. Porque depois de tudo que o Senhor fez por mim, eu consigo ter tantas coisas no meu coração que eu me envergonho do Senhor. Eu não consigo te pedir nada, Deus. Eu não consigo te pedir nada. E o Senhor vem e diz assim, mas eu amo você, criaturinha. Mesmo sujo, eu amo você. Porque quem vai limpar você sou eu. Quem vai te tirar do teu sangue sou eu, como o Senhor descreve lá em Jeremias. Você se sujou de novo no teu sangue quando eu te achei no meio do deserto, mas eu fui, limpei o teu sangue, curei as tuas feridas, te dei vestes de linho fino, puríssimo. É questão de amor. Você sabe que o mundo está cansado já de você ameaçar eles com o inferno. Ainda que eu acredito que se nós não entendermos um relacionamento de intimidade com Deus, se essa geração não entender isso, se essa geração não buscar e passar tempo com Deus, eu não sei quantos de nós subirá naquele dia. Se nós não amarmos o Senhor ao ponto de queremos uma santidade, ao ponto de queremos nos relacionar, ao ponto de queremos viver uma paixão com Ele, eu não sei quantos de nós ouvirá o soar da última trombeta. Mas eu quero te chamar para o versículo 2, que vai talvez identificar muitos aqui. Na minha Bíblia em espanhol, no versículo 2, diz assim, beije-me. Aqui na minha em português está dizendo, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Na tradução em espanhol, começa com uma exclamação dizendo, se ele me beijasse. É uma exclamação de saudade. É um tempo de saudade da presença do rei. É o tempo de saudade de Salomão. Parece que por causa de alguma coisa, Salomão corta a sua visita, ele deixa de visitar ela. E quando ele deixa de visitar, quando ele deixa de sentir, ela disse, se ele me beijasse, se ele viesse aqui e falasse comigo. Querido, definitivamente eu não me vejo beijando na boca de Jesus, não é isso. Mas a palavra beijo, a palavra adoração, você conhece adoração? Alguém aqui conhece sobre adoração? Por que está com medo de fazer assim? Faz assim. Duvido que você não conhece sobre adoração, misericórdia. Vou te apresentar a adoração. Alguém aqui conhece adoração? Quem não conhece adoração? Não é possível. Está com medo do quê? Não tem ninguém. Então, na hora que eu falar conhece adoração, levante a mão.
Você conhece a adoração? Amém. Glória a Deus. Porque daí eu ia ficar desesperado agora, pastor. Mas adoração na nossa mente é uma música lenta, como poderoso Deus é nosso. Estamos adorando. Quando toca uma música rápida, é louvor. Nós temos uma ideia totalmente distorcida de louvor e adoração. Porque louvor e adoração tem muito pouco a ver com música. Pode se louvar e pode se adorar a Deus com música? Pode. Adorar a Deus com música. Mas adoração não é música. Está muito longe de ser música. Adoração é um estilo de vida que agrada a Deus. Eu adoro a Deus com as minhas roupas, eu adoro a Deus com o meu dinheiro, eu adoro a Deus com a minha vida, eu adoro a Deus como eu sirvo a minha igreja. Eu adoro, é um estilo de vida a adoração. E louvor, sabe o que é louvor? Louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então louvor é fruto de uma vida que confessa Jesus, que professa Jesus, que fala com Jesus, que é íntimo de Jesus, que conversa com Jesus. Então ele tem um louvor, a vida dele é um louvor, ele está louvando a Deus, ou seja, a sua vida está exalando gratidão por Deus a cada momento. A sua vida está exalando gratidão por Cristo Jesus a cada momento. Então louvor e adoração tem a ver com o estilo de vida. Eu sou grato a Deus pelo ar que eu respiro, e todo mundo vê e todo mundo sabe disso. Glória a Deus. Existe uma canção que diz: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Amém? Amém. Até aí não era música. E aí ele disse: na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Amém? Amém. Eu te louvarei com todo o meu coração. Ou seja, aqui dentro há uma gratidão pelo Senhor Jesus. Por mais que eu passe qualquer tempo difícil, há uma gratidão no meu coração pelo Senhor Jesus. Então ela estava com saudade de um camarada que dizia: amiga, querida, você não é tão desprezível assim como dizem de você, não. Você não é tão ruim como você está aqui dizendo que tem vergonha de mim. Sabe, eu conheço, lá no capítulo 2, no versículo 5, ela vai falar de ser morena, uma condição, nós vamos entrar nisso, nesses dias. Ela vai falar que ela é feia, ou ela pensava que era feia, e Salomão dizia: não, eu conheço as tendas de Quedar, eu conheço as cortinas. Mas como é que você conhece a cortina? Eu conheço a cortina do rei Salomão. Eu já entrei no quarto do rei Salomão, e eu posso te garantir, você é mais bela do que as cortinas, do que as tendas. A palavra dele começava a levantar ela, e ele para de visitar, e ela sente saudade. Querido, eu estou orando para vir um tempo na igreja do Senhor, e esse tempo chama-se saudade. Eu estou escutando canções antigas, canções muito antigas. Faz já alguns meses que eu estou escutando canções antigas. Eu estava dizendo: Senhor, eu tenho saudade daquele tempo que eu era puro, e que eu achava que todo mundo era puro. Eu estou sentindo saudade daquele tempo, Senhor, que o Senhor me visitava, que não precisava de um grande evento. Era quando você estava sentado debaixo de um pé de manga, tomando tereré sozinho. E de repente você se lembrava de Jesus. E de repente a presença de Jesus vinha debaixo daquele pé. Ah, pé de manga, Deus está. Pastor, Você acha que no tempo de Jesus tinha grandes templos? Jesus era expulso das sinagogas. As maiores revelações do Senhor Jesus foi no sol quente do deserto ou debaixo de uma árvore.
Os maiores milagres aconteceram ao céu livre, não tinha toda uma estrutura. Você não tem saudade, querido, quando você acordava de madrugada apaixonado pelo Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa é um profeta vir falar com você. Dizer, ó, assim diz o Senhor tem isso, isso e isso para você. É bom. E os profetas de hoje, eles são muito frajutos. Frajutos. Conhecem muito pouco Deus. Eu vou queimar um pouco os profetas de hoje. Depois você pode ficar bravo comigo. E pode ser que tenha alguém aqui e você tinha que rever o seu conceito de profeta. Porque um profeta, a primeira coisa, ele era comprometido com isso aqui. Glória a Deus! Muito poderosamente. As leis. Hoje, me perdoa se eu vou mexer com você, mas hoje os profetas é a irmã Maria, a irmã Felisbina, o irmão Zé. A irmã Maria é profeta de Deus, mas é divorciada. Porque ela não teve sabedoria para manter o seu lar. O marido dela nunca largou a cachaça. Ela nunca teve sucesso, ela nunca se cuidou para o marido, ela nunca teve uma sabedoria para ser ama de casa, para estruturar o seu lar na palavra do Senhor. Então o marido não aguentou ela, foi embora. E ela disse, o Senhor tirou esse homem da minha vida. O Senhor não tira o homem da vida de ninguém, não. O Senhor conserta os homens. Viu, irmãs? Na Bíblia não tem parâmetro para divórcio. Mas muito bem, não vou bater tanto em você no divórcio. Depois os filhos da irmã Maria estão tudo nas drogas. Mas ela diz, é um tempo que o Senhor está conservando eles lá. O Senhor nunca quis os seus filhos nas drogas. Você está dando palavra para todo mundo, você está revelando todo mundo, você está fazendo tudo com todo mundo. E os únicos que você vai responder diante de Deus um dia, os únicos. Você vai dizer o quê? Meu marido morreu na pinga e os meus filhos na droga? Para de profetizar para os outros e comece a olhar para dentro da sua casa e clamar que o Senhor traga os seus filhos de volta. Mas geralmente os profetas são assim, mas os profetas de antigamente não. Eles eram apaixonados pela verdade, eles não mentiam, eles não enganavam, eles não fingiam que estava com Deus, porque quando eles fingiam ou simulavam a presença de Deus, eles morriam ou ficavam leprosos. Eles viviam a verdade. Eles viviam uma verdade profunda, mas é gostoso. Hoje você só acha profeta para te dizer assim, olha, o Senhor vai fazer isso com você, o Senhor vai fazer aquilo. Tem profeta que está profetizando bênção, ó, vai morrer a sua mulher. Isso acontece muito com político. O cara rico que vai em profeta. Chega lá, a mulher dele ele não aguenta, chega lá, reclama da mulher, daí a profeta para ganhar algum, fala, o Senhor já vai matar ela. E a sua está reservada. Isso são visões satânicas. Não tem Bíblia nisso. Esses profetas passam mais tempo com demônios, conhecendo coisas erradas do que com o Senhor. Porque o meu Senhor não manda ninguém largar da sua família. O meu Senhor não mata a mulher de ninguém para abençoar o cara. O meu Senhor muda. O meu Senhor transforma. O meu Senhor recupera. O meu Senhor restaura. Eu não pensava em falar isso, mas vamos lá. É muito... Uma coisa é um profeta falar com você. Uma coisa é o pastor Sérgio, que você acha que é puro, santo e verdadeiro, te dá uma palavra. Mas uma outra coisa, querida, é quando você está lá com ele.
e Ele fala com você. Ele que não mente, Ele que é totalmente puro, Ele que vai ser duro se tiver que ser, Ele que vai ser duro se tiver que ser, Ele que vai ser amor se tiver que ser, Ele que conhece o que vai acontecer daqui a 1000 anos, e Ele vive 1000 anos para trás, 1000 anos para frente. Para Ele não tem regra de tempo. A Bíblia diz, Ele é. Glória a Deus. Ele é. Querido, eu quero despertar você a um tempo de intimidade com o Senhor. Ela estava com saudade da visitação. Eu estou orando, Deus, dá-nos saudade. Eu estou cansado desse oba-oba, sabe, de evento. Você vai no evento, vem um artista famoso, canta um monte de canção que não é verdade para ele. Você vai lá e fica lá, termina o show. Você volta para sua casa do mesmo jeito. E o artista vai embora com o cachê no bolso. Só Deus sabe o que ele apronta nos hotéis que ele fica. E você espera o próximo show. Não. Eu estou com saudade daquele tempo que nós íamos para a igreja. Acabava o culto. Nós queríamos chegar em casa para acertar com as nossas famílias, porque a palavra falou conosco. Eu estou com saudade do tempo em que a palavra vinha e me mostrava o quão vil pecador que eu era. E eu chegava na minha cama de noite, dobrava os meus joelhos e chorava e dizia, Deus, me perdoa. Eu não quero mais mensagem que enche o meu ego de pecado dentro dos templos e faz eu voltar para casa do mesmo jeito. Não faz eu produzir nada para o Senhor, não faz eu produzir relacionamento algum para o Senhor aqui. A Sulamita estava com saudade daquele camarada que falava, a saudade tem a ver com adoração. Quando eu tenho saudade de Deus, eu tenho vontade de adorar Ele. Sabe, eu chego à noite e quero orar, eu acordo de manhã e quero orar. Eu vou para o meu trabalho, eu não vejo a hora de terminar o trabalho para orar. Jesus é tudo. Querida, a Sulamita está falando de Jesus no capítulo 1, no versículo 14. Ela diz assim, no versículo 13. Eu vou ler para você o versículo 12. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá ao meu nardo o seu cheiro. No Novo Testamento tem uma passagem bem parecida com essa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus entra numa casa de Simão, homem que tinha sido curado de lepra. O Senhor tinha feito um bem grandíssimo para ele. E ele chega na casa de Simão. Simão não faz nada por ele. Está sentado com ele Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Simão, todos os importantes. Jesus está sentado à mesa. A mesa antigamente eram mesas mais baixinhas assim, eles sentavam agachados. Maria vai fazer ela vai ter uma ação tremenda. Marta continua ali servindo. E Maria vai até onde está o seu vaso de nardo puríssimo. Versículo 13. Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o quê? O seu perfume. Maria, conhecedora das Escrituras, meu Deus,
conhecedora do livro de Cantares, das Escrituras, de como Deus quer um relacionamento, e ela enxerga o noivo ali, e ela vai fazer a representação profética da igreja. Ela vai e pega o seu melhor. Dizem que eles eram órfãos e tinham uma herança, e uma parte da herança estava num frasco de alabastro com nardo puríssimo. Ela pega a sua parte e ela vem. Todo mundo está olhando para ele. Numa parte vai dizer que é pecador. Eu posso te explicar isso depois, mas ela está chegando. Maria de Betânia. Simão está sentado. Tudo está normal, mas de repente Maria quebra aquele frasco, começa a ungir o Senhor Jesus. Numa outra passagem começa a chorar, lavar os pés do Senhor com as lágrimas e secá-lo com seus cabelos. Eu vou tentar fazer para você enquanto o rei está sentado. Aquele nardo enche aquela sala. As pessoas sentem o cheiro de nardo, mas o que fica impregnado nos seus corações e nas suas mentes não é o cheiro do perfume, mas o cheiro da atitude que ela teve. O que vai fazer eles lembrar não foi o cheiro do perfume, mas a atitude de alguém que pegou algo muito caro, de nardo puríssimo, veio e quebrou. Aquilo ficou e está ecoando de geração a geração por milhares de anos. Naquele tempo, para as mulheres, o cabelo significava sujeição. Na mulher e no homem, voto de unção. Lembra do voto dos nazarenos, o voto nazireu, e lembra de Sansão. Então ela dizia: eu olho para os seus passos. E ela começa a chorar. Sabe, querido, nós quando olhamos para Jesus, nós queremos muitas partes do seu corpo. Queremos a sua mão abençoadora, nós queremos o seu peito de afago, aonde nós somos recebidos. Mas a igreja dos últimos dias vai querer os pés, porque os pés demonstram como ele andou. Os pés demonstram como você ama. Então aquela mulher começa a admirar os pés de Jesus e ela começa a chorar. Diz: eu quero ser como você é. Eu quero andar com você ao ponto de andar como você anda. E ela pega os seus cabelos e ela toca nos pés e ela diz: eu sujeito a minha vida a esse caminhar aqui. É esse caminhar aqui que eu quero. Eu quero andar como o Senhor Jesus andou. Eu quero amar como Ele amou. Você não está com saudade desses dias, igreja? Você não está com saudades daquele dia que Ele te tocou como da primeira vez? Nós cantamos como da primeira vez, como no primeiro instante. Você não está com saudade quando você largou tudo da sua vida e você dizia: eu vou servir a Jesus. Quando todo mundo debochava, dizia crentinho, você não estava nem aí. Jesus. Logo depois ela vai dizer: o meu amado é para mim como um sactel de mirra que repousa entre os meus seios. Eu vou terminar com isso. Naquele tempo as mulheres não tinham perfume, então elas pegavam pequenos saquinhos, enchia de mirra, amassava e fazia como colar, para que o cheiro da mirra, do aloés, do nardo e de outras especiarias pudesse exalar o perfume. Ela dizia: o meu amado é que é o meu perfume. Nós falamos que queremos exalar o bom perfume de Cristo. Você já disse isso? Você sabe como é que exala?
O pastor Josias é um homem cheiroso. E eu abracei o pastor Josias. O que acontece quando você fica abraçado a alguém que está perfumado? O perfume dele fica impregnado em você. Sabe, nós não temos cheiro, querido. Você pode dizer: eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu não consigo viver essa vida. Mas se eu ficar com Jesus, o perfume de Cristo vem em mim. Se você quiser exalar Jesus, você precisa andar com Jesus. Você precisa atrair, você precisa dizer: ah, Jesus, se você me beijasse com os beijos de sua boca. Adoração. O diabo experimentou uma resposta de Jesus. Você está com fome? Ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus olha para ele e diz: diabo, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de intimidade com Deus. O homem vive das palavras que saem da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. O homem vive daquilo que Deus fala com ele, daquilo que Deus ministra no seu íntimo, não o que um profeta te fala, mas o que Deus fala. O homem vive de intimidade. Oh, diabo, eu não preciso de nada para o meu ventre se ele falar comigo. Fica de pé, adore o Senhor. Adore o Senhor. Não vamos permitir que o Senhor se vá desse lugar.